Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E mais uma semana se inicia. Esta é a aula da segunda semana, onde vamos falar sobre modalidades e métodos de pesquisa científica. Então, referente a tipos de pesquisa, como escolher? Primeira coisa que você deve considerar é a finalidade do seu trabalho. O que você vai fazer? Qual tipo de pesquisa? Se é de campo, se é uma pesquisa estatística, se é experimental. A abordagem que você deseja utilizar também, então em formato de questionários ou submissão do comitê de ética para utilizar animais para fazer experimentos. Materiais disponíveis. É claro que você precisa sempre levar em consideração que o seu TCC, por exemplo, tem que ser de acordo com o que você tem disponível. É claro que é muito legal trabalhar com a cura do câncer, por exemplo, mas se você não tem material disponível para isso, não tem verba disponível, acaba deixando a desejar. Quais serão os colaboradores? Porque muitas vezes você pode sim ter uma coparticipação de empresas, de universidades para te auxiliar, e o tempo que você tem para fazer esse projeto, para fazer esse desenvolvimento. Porque a gente sempre tem que fazer um cronograma para saber se vai dar tempo de finalizar tudo que nós propomos no projeto. Porque senão fica um cronograma gigantesco e aí você acaba não conseguindo cumpri-lo. Então é sempre importante visualizar isso também. A pesquisa científica vai englobar todos os tipos de pesquisas que vão se basear em procedimentos que serão de caráter científico, com o objetivo de ter resultados. Todas as pesquisas feitas no âmbito acadêmico podem sim ser consideradas científicas, de humanas, exatas, saúde, e de acordo com o objetivo, finalidade e também estrutura que a gente pode observar esse tipo de pesquisa. Quanto à finalidade, é o tipo de contribuição que o estudo vai trazer para a ciência. Então, é uma pesquisa básica? É uma pesquisa aplicada? Eu vou conseguir realmente aplicar essa pesquisa na população, em uma determinada população ou não? E quanto à abordagem, que é usada pelo pesquisador no estudo, ela pode ser qualitativa, eu posso quantificar esse resultado, ou ela pode ser quantitativa também, né? Pode ser mista. Quanto aos objetivos, então, por meio do tipo de conhecimento que o pesquisador quer produzir, pode ser uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva ou uma pesquisa explicativa. E também avaliar quais serão os procedimentos para coleta de avaliação e coleta de informações para esses resultados serem obtidos. A pesquisa básica é a mais comum que nós podemos observar, principalmente em trabalhos de conclusões de curso. É importante porque é orientada por um aprofundamento de conhecimento científico que já foi estudado. Então, não é uma pesquisa extremamente exclusiva. Ela visa o aprofundamento de alguma coisa que já tem estudo sobre isso. Então, é um tipo de pesquisa teórica e requer obrigatoriamente uma revisão bibliográfica e ideias apresentadas de modo sistematizado. Ela também pode ser subdividida em pura e estratégica, dependendo de foco de análise, tá bom? Se ela for classificada como pesquisa básica pura, ela vai ser voltada exclusivamente para o meio acadêmico, não terá nenhum tipo de intenção de alterar a realidade. É um estudo teórico, o autor não vai se preocupar com os resultados de suas pesquisas, porque poderão ser utilizados posteriormente, não tem problema, tá bom? Ah, mas como esses resultados serão utilizados? Isso não terá problema, porque é uma pesquisa que tem um estudo teórico. Já a pesquisa básica estratégica é onde o pesquisador tem em mente que a possibilidade de produzir um conhecimento útil, claro que até um pouco mais exclusivo, para que possa ser utilizado em estudos práticos. Nesse caso, gente, de tipo de pesquisa,
o autor não apresenta soluções para as questões, mas vai recomendar a construção de futuros estudos que possam resolver os problemas, tá bom? Então, no caso da pesquisa básica estratégica, ele meio que auxilia os outros autores a chegar a uma solução. Ele não chega especificamente a uma solução no próprio trabalho, mas ele auxilia os outros autores a chegar. Já na pesquisa aplicada, ela visa produzir conhecimento que será efetivamente aplicado na vida real. Assim, irá ajudar a alterar uma situação, evento ou sistema. Ela pode ser um complemento ou um aprofundamento sobre o assunto que foi previamente estudado. A proposta da pesquisa aplicada é apresentar alternativas que vão ajudar a melhorar ou transformar um determinado aspecto de objeto de estudo. Então, ela é altamente modificável também. A pesquisa quantitativa vai usar técnicas e ferramentas estatísticas, que serão os meios de análise de dados obtidos em uma pesquisa. Então, o próprio nome já diz. Quando eu falei quantitativa, eu falei em quantificar. E esse pesquisador vai se limitar a coletar informações que vão ser quantificáveis, vai aplicar em softwares ou outras ferramentas técnicas que também podem ser utilizadas para fazer análise de dados. Então, se você tem interesse em trabalhar com pesquisa quantitativa, eu preciso ser de exatas para trabalhar com pesquisa quantitativa? Claro que não. Você pode ser da área da saúde, trabalhar com pesquisa quantitativa, com análise estatística. Quem trabalha com epidemiologia trabalha bastante com pesquisa quantitativa, por exemplo. Basta você ter umas aulas de estatística, claro, você vai precisar saber de estatística, com certeza. Para obter dados necessários em uma pesquisa quantitativa, o pesquisador vai utilizar questionários de múltipla escolha ou outras opções que garantam respostas objetivas e claras, porque você precisa quantificar. Não pode ser nada subjetivo, é sim, não, é dado, é número, sempre assim. Mas eu não vou trabalhar com questionário. Mas você pode coletar dados do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, e pode trabalhar com esses dados. No final, você consegue gerar um gráfico para conseguir observar como estão esses dados. Não necessariamente você vai precisar de um questionário, por exemplo. Você pode buscar dados estatísticos da pesquisa que você tem interesse em outros lugares, em outras fontes que são confiáveis. Na pesquisa qualitativa, o responsável por fazer a análise das informações é o próprio pesquisador. Então, pelo contrário da pesquisa quantitativa, na análise qualitativa, a gente atribui interpretações de natureza subjetiva. Aqui, o pesquisador pode sim ser subjetivo. Então, ele pode ficar no talvez, e não só no sim e no não. O investigador vai se focar em características mais complexas, não quantificáveis, então comportamento, expressões, sentimentos. Trabalha-se muito com educação qualitativa também. Então, na área da educação, você quer observar comportamento do aluno, você quer observar comportamento do docente, e aí você consegue fazer uma pesquisa que não dá para quantificar esse comportamento, mas dá para qualificar, tá bom? E também existe aquele meio termo, gente. Uma pesquisa mista ou quantitativa. Então, essa pesquisa mista é uma mistura entre as características da pesquisa quali e quantitativa. O estudo pode ser dividido em duas partes. Na primeira, vai consistir na recolha de dados e análise estatística, e a segunda é uma análise subjetiva de determinada problemática. Essa é uma das mais comuns, porque você consegue tanto observar quantitativamente com gráficos, tabelas, é bem interessante. E também consegue ter um texto descritivo sobre realmente o que está acontecendo naquele projeto. É uma das formas mais interessantes de pesquisar. Óbvio, gente, óbvio, né? É mais complicado? Com certeza, você acaba trabalhando um pouco mais, dependendo do projeto, tá?
Nós temos também a pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva tem como parâmetro o tipo de conhecimento que o investigador deseja produzir. É quando o objetivo é esclarecer ao máximo um assunto que já é conhecido, descrevendo tudo sobre o assunto. O pesquisador deve fazer uma forte revisão teórica que vai envolver o seu objeto de estudo, analisar e comparar informações. Nesse caso, da pesquisa descritiva, você precisa acho que em todos os casos, né? Mas nesse caso aqui, você precisa ser extremamente organizado para separar todos os artigos científicos, fazer uma boa leitura deles, porque você vai coletar o máximo de dados confiáveis possíveis para esclarecer o máximo de um assunto que já é conhecido. É muito comum em revisão de literatura. Pesquisa descritiva dá para fazer bastante em TCC, tá? Na pesquisa exploratória, você acaba identificando algo. Então, um possível objeto de estudo ou problematização que poderá ser alvo de futuras pesquisas. Vai servir para aproximar a comunidade científica de algo, então de um fenômeno, de um sistema, de um objeto. E esse objeto, ele geralmente é desconhecido ou é pouco explorado, tem poucos artigos falando sobre ele, né? E assim como tudo que está relacionado com ele. Então, nesse caso, você não tem, é diferente da descritiva, essa pesquisa exploratória não é sistematizada. Então, isso significa que representa uma pesquisa mais inovadora e pioneira. Ela é útil quando não há muita informação disponível sobre o objeto de estudo, e assim o investigador vai misturar o máximo de referências bibliográficas com outros métodos, vai conseguir também pesquisa documental, entrevistas sobre aquele tipo de trabalho, porque acaba não tendo muita pesquisa científica envolvida. Por esse motivo, ela é exaustiva e complexa e exige um grande esforço por parte de pesquisador. O pessoal de humanas que trabalha com história da arte, né, acaba fazendo bastante pesquisa exploratória. É bem cansativa, para nós acaba deixando um pouco a desejar, dá para fazer, mas é bem complicado. Tá? Tem que ter muito recurso, muitas vezes viajar para fazer entrevista, gasta-se bastante. A pesquisa explicativa é um tipo de pesquisa mais complexa. Normalmente, o amadurecimento de uma prévia de pesquisa descritiva ou exploratória. Então, ela costuma ser mais comum em teses de doutorado ou dissertações de mestrado. Qual é o objetivo dessa pesquisa explicativa? É explicar, claro, como o nome já diz, e racionalizar um objeto de estudo. Ela faz uma construção de conhecimento novo. Então, o que você precisa fazer? Uma grande quantidade de dados bibliográficos e resultados que vão ser obtidos a partir de pesquisas experimentais, né? No caso da saúde é muito comum isso. Mas você precisa de muito tempo para fazer. Então, seria legal pesquisa explicativa fazer parte do doutorado, que é de 3 a 4 anos. Pesquisa bibliográfica. Então, é uma das mais comuns, é obrigatória em quase todos os moldes de trabalhos científicos, claro. O que vocês vão fazer? Coletar informações a partir de textos, artigos, livros, sites confiáveis e materiais de caráter científico. Os dados são usados no estudo sob forma de citações e servem de embasamento para o desenvolvimento do assunto pesquisado, tá? O foco da pesquisa bibliográfica é analisar os ângulos distintos de um mesmo problema que o mesmo problema pode ter. Porque você consulta autores diferentes, você consulta pontos de vista diferentes, e para fazer uma discussão é bem interessante. O investigador deverá comparar as informações levantadas e construir as suas observações e conclusões. Essa pesquisa bibliográfica, ela é muito comum. Por quê? Porque você acaba tendo que fazer no seu TCC. Você vai precisar pesquisar artigos, na hora da discussão você vai fazer uma discussão com autores diferentes, e geralmente você não usa os mesmos autores que você usa na introdução, você não usa na discussão, você quer dados novos, né? Para fazer essa comparação. Mas é bem utilizada.
A pesquisa documental, ela não vai se restringir apenas à coleta de informações de caráter científico. Então, se a pessoa tem, por exemplo, jornais, revistas, catálogos, fotografias, atas, usa a parte bibliográfica junto da pesquisa de documentos. É muito utilizado, como é um documento não científico, né? É muito utilizado para fazer pesquisa de campo em história, geografia, se você quiser fazer pesquisa referente a uma personalidade, né, a uma pessoa muito famosa, aí você pode utilizar jornais, revistas, bastante coisa, tá? Estudo de caso, isso é bem legal, eu gosto bastante. Esse procedimento é empírico, então significa que não se restringe apenas ao levantamento de informações teóricas, mas também de observações e experiências do próprio profissional. É uma profunda investigação sobre algum aspecto específico, então um fenômeno, indivíduo, ambiente, no caso da saúde, geralmente é indivíduo, e os resultados obtidos com o estudo de caso não devem ser generalizadores. Então, não podem ser usados para representar todos os indivíduos, e sim somente aqueles que foram diretamente investigados. É importante salientar que realmente isso é muito comum na área da saúde. Estudo de caso, quando você acompanha um caso, a enfermagem, a medicina, a biomedicina também pode utilizar, farmácia, nutrição. Você acompanha aquele paciente, é o paciente X. Eu não posso generalizar falando que o comportamento do paciente X, com certeza do alfabeto todo, dos outros pacientes. Não, porque eu estou estudando uma pessoa. É o caso dele. Estou relatando um caso e não generalizando, tá bom? Tem um exemplo também que não era da área da saúde, um estudo sobre campanha de marketing de uma empresa, onde o investigador coleta informações de questionários, entrevistas, faz uma crítica e tudo mais. No nosso caso, nós temos estudo de caso clínico. Se você entra na Cielo, por exemplo, PubMed, Cielo, você consegue ver relatos de caso. Os relatos de caso são interessantes para auxiliar, principalmente quem está na clínica científica acadêmica, porque você consegue ter uma noção daquele paciente que tem a patologia tal, como é que ele reage, mesmo tendo a consciência de que isso não é geral, você não pode generalizar. A pesquisa experimental, que é uma pesquisa empírica, é comum em pesquisas laboratoriais, onde o investigador vai ter controles de variáveis e vai simular situações que vão ser observadas e analisadas. Então, você precisa comparar diferentes variáveis com o objetivo de traçar um perfil, refutar hipóteses ou aprovar teorias. No caso da pesquisa experimental, você precisa observar, antes de escrever o seu projeto, quais são os parâmetros que serão utilizados para estudo. Porque se você não determina exatamente quais são os parâmetros a serem utilizados, estudados, você acaba não conseguindo finalizar o seu estudo porque não tem dado o suficiente. Tomem muito cuidado com isso, e o ideal é que essa pesquisa, o desenvolvimento dela, do projeto dela, seja feito em várias pessoas, em equipe, porque todo mundo vai pensar e cada um vai dar uma sugestão. Essa é a dica, porque às vezes você fez uma pesquisa, você acha que está super fechada, super bonitinha, mas na verdade falta alguma coisa que vai fazer muita diferença lá na frente. Porque imagina, você trabalha com camundongo, por exemplo, tem a comitê de ética, aí você vai utilizar o máximo que você puder daquele material do camundongo, porém você esqueceu lá no finalzinho de utilizar um órgão dele. Como é que você vai voltar atrás disso? Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Já pesquisar de campo, o pesquisador vai até o ambiente natural do seu objeto de estudo. Trabalho acadêmico de pesquisa de campo é muito visualizado em biologia, na parte de agronomia. Então, o pessoal acaba indo até o campo para fazer coleta de solo, de água do mar, do rio, areia, essas coisas. O investigador deixa de ter total controle sobre as variáveis e vai se limitar a observar
identificar e coletar informações sobre o seu objeto de estudo no seu contexto original de vivência. Então, uma coleta, o rio está poluído, ou por que os peixes nessa nascente estão morrendo. Então, você coleta os dados e faz análise dos mesmos. Nos trabalhos acadêmicos, a pesquisa de campo deve ser uma etapa posterior à bibliográfica. O investigador deve estar preparado com o máximo de informações teóricas sobre o assunto que vai envolver o seu objeto de estudo. Isso aqui a gente é uma dica para todos vocês, independente da pesquisa. Antes de começar qualquer trabalho, você precisa fazer um levantamento bibliográfico para saber se realmente a sua pesquisa é relevante, se tem muita coisa ou pouca coisa descrita, se esses artigos eles são artigos bons, que têm bons fatores de impacto ou não, né? Que pode ser um tema de aula da gente, falar sobre quais fatores de impacto, que é interessante, de artigo científico. Entender como funcionam as suas variáveis. Então, você precisa ter um embasamento teórico. Não basta somente ir para campo. Não basta somente fazer o experimento em laboratório. Não, você precisa ter um embasamento teórico sobre isso. Senão, você vai para campo para nada, você não conhece nada. Então, acaba ficando meio que inútil o trabalho. Pesquisa ex post facto. Ex post facto é um tipo de pesquisa feito após a ocorrência de algumas das variáveis ou fenômenos. O importante aqui, gente, é entender como aquele fato que ocorreu no passado foi capaz de alterar determinado grupo no presente ou no futuro. O pesquisador não vai ter controle de variável porque já aconteceu. Também em estudos da parte histórica, história e geografia, acontece bastante essa pesquisa. Pesquisa de levantamento, onde o investigador vai se limitar a verificar um comportamento ou interação de determinado grupo. O uso de questionários é super comum no meio de coleta de dados, e a pesquisa de levantamento vai buscar generalizar um resultado com base nas respostas obtidas na pesquisa. Esse levantamento é interessante também para a TCC, mas você precisa dar entrada no comitê de ética, porque você vai usar dados dos seres humanos. Tá bom? É uma pesquisa quantitativa, não há um detalhamento específico de dados, até pode acontecer, mas dá muito trabalho, dá muito mais trabalho com a especificidade de detalhamento de dados. E apenas a apresentação de seus aspectos gerais. Uma que a gente sempre vê, né? Pesquisa de intenções de voto antes das eleições. Mas quem vai ganhar? Brancos e nulos, não souberam, não opinaram, Datafolha. Então, essa pesquisa de levantamento de dados, ela é muito importante, porque essa pesquisa, ela vai influenciar o resultado e a decisão de outras pessoas. No caso de política, gente, infelizmente, esse levantamento de dados pode ser manipulado. E se ele for manipulado, as pessoas tendem a ir para o lado que está ganhando, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas são influenciáveis, é claro. E se você tem uma pesquisa de levantamento, de intenções de voto, por exemplo, do qual você tem a tendência, a maioria das pessoas votarem em X, as pessoas que estão assistindo, né, mesmo os dados não sendo fidedignos ou sendo, né, elas tendem a ir para quem está ganhando na pesquisa, sabe? Então, temos que tomar muito cuidado com o Marinha vai com as outras. Pesquisa-ação, que é uma pesquisa de campo em que o investigador vai se envolver diretamente com o objeto de estudo. Há uma interferência do pesquisador para que ocorra uma mudança no meio. Para ele conseguir observar essa mudança no meio, precisa identificar um problema, criar um plano de ações para solucionar a questão e depois analisar as alterações em seu projeto, tá? Então, por exemplo, na parte de poluição dos rios, e aí a pessoa trabalha com a parte química, ambiental, aí você acaba um engenheiro ambiental, e aí você acaba propondo colocar o material no rio para despoluição. Eu preciso ver o antes, agir e depois analisar os dados depois da minha influência, para ver se realmente adiantou alguma coisa, tá?
Na pesquisa participante, o investigador não precisa ter um plano para interferir com a realidade do ambiente. Então, esse tipo de pesquisa vai ser baseado na máxima integração do participante com o ambiente natural que envolve o seu objeto de estudo. O pesquisador vai conseguir absorver melhor os conhecimentos mais complexos e profundos sobre um assunto pesquisado. E depois de falar sobre vários tipos de pesquisa, qual é a atividade da semana? Vocês vão novamente no caderno fazer uma tabela. Vocês vão colocar as principais características dos tipos de pesquisas abordadas, somente algumas diferenças, não precisa pôr todas as características na tabela, tá bom? E vão preparar em PowerPoint uma pequena apresentação com a temática do seu TCC. E essa apresentação vai enfatizar o tipo de pesquisa que você aborda no seu TCC. Mas eu ainda não tenho projeto de TCC pronto. Faz um pequeno projetinho piloto, coisa simples, gente, simples mesmo. Vocês podem fazer em 5 slides, o ideal é que tenha uma capa com nome, certinho, título, uma introdução, um plano, né, de objetivo e o que vocês podem usar em metodologia, um slide falando de referência. Se vocês já tiverem resultados, podem pôr, mas coisas simples, tá bom? 5 slides, basicão, aí vocês podem anexar na plataforma. Não precisa fazer a apresentação. Nós vamos avaliar aqui a metodologia de PowerPoint, porque se continuarmos nessa pandemia, possivelmente vocês vão acabar apresentando o TCC, né? Geralmente, por conta disso, vão acabar apresentando remotamente. Então, vamos, e mesmo que não seja remoto, que seja presencial, é PowerPoint. Então, vocês precisam saber montar uma apresentação simples, gente, super simples, tá? 5 páginas, simplão. Porque aí, semana que vem, eu mando para vocês um modelo bem legal. Primeiro, eu quero que vocês façam de vocês, e aí eu mando para vocês um modelo que seria um que tem coerência, assim, é bem, bem legal para vocês. Que aí vocês podem também utilizar, tá bom? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Se cuidem ao sair de casa, cuidem dos seus. É aquele mesmo esquema, né? Higienizem as mãos, usem máscaras, muito cuidado nos transportes públicos, gente. Eu sei que muitas vezes não tem jeito. Então, se cuidem o máximo possível, tá bom? Excelente semana e um beijão!